Oi, gente! Estamos começando mais um programa Perfil e Negócios e hoje eu vou conversar com uma profissional de sucesso que sabe muito bem fazer a diferença por onde passa. Fica até difícil falar sobre o currículo dela, tá? Que já passou por empresas como a Coca-Cola, Fiat, Banco Itaú, Nestlé, Natura e por aí vai. Sempre deixando a sua marca. Estou falando dela, da Ana Cortá, uma estrategista de marca e marketing super apaixonada pelo que faz. Seja muito bem-vinda, Ana. Que bom ter você aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, Gal. Feliz demais de estar com você, né? Independente de qualquer coisa. Vamos começar esse papo que eu tenho certeza que vai ser de muito aprendizado e muita inspiração para quem está assistindo a gente. Bom, primeiro eu queria saber como nasceu essa vocação de transformar empresas e pessoas. Então, essa paixão por transformar as coisas, eu acho que ela tem muito a ver com o momento de ganhar consciência do lugar que eu estava ocupando no mundo, assim. Eu, como quase todos os profissionais da minha geração, eu sou uma mulher de 58 anos e que comecei no final dos nos anos 90, né? Nem no final dos anos 90. Comecei nos anos 90, então no final dos anos 90 eu já estava ocupando posições de liderança. E na prática isso significou que eu vivi um período onde a relação do trabalho era naturalmente tóxica, né? Assim, então era muito comum a gente, ainda é muito comum, sim, mas era muito comum a gente encontrar lideranças narcisistas e tóxicas como padrão. Então, e nós não tinha muitas mulheres em posição de liderança. Então, a luta para que a gente chegasse no lugar... Então, eu era do interior, uma mulher negra, uma mulher negra, de uma família que não tinha dinheiro. Então, eu nasci no interior de Minas Gerais, mudei para Belo Horizonte aos 17 anos e cheguei em São Paulo quando eu tinha 30. Eu paguei minha faculdade, minhas pós-graduações, enfim, tive a vida da maior parte dos brasileiros, a vida da maior parte das pessoas que, por mais que esteja também numa situação de privilégio, porque é sempre uma situação de privilégio em relação a outras realidades que podem ser piores do que as nossas, mas foi muito duro. E nesse caminho, depois de ter vivido, foram, sei lá, eu acho que 3 burnouts. Assim, 3? Um deles inviabilizante, um deles me deixou sem trabalhar durante um período longo. Depois de uma sequência ao mesmo tempo que eu crescia profissionalmente, ou seja, ao mesmo tempo que eu alcançava todas as coisas que teoricamente eram umas coisas que eu deveria alcançar, quer dizer, se for seguir aquela ideia de os fortes sobrevivem, eu estava acreditando que eu estava sendo forte. Né? Porque existia um pouco isso, ainda existe, mas sim, existia isso de uma forma muito forte, que é essa ideia de que o mundo é assim mesmo, você tem que dar conta dele e você tem que chegar do outro lado. Então, eu trabalhava 20 horas por dia, era normal, eu dormia na agência. Eu não fazia muita... No dia a dia, trabalhar 12 horas era banal, assim, fim de semana, Natal, Ano Novo, que você não vai ver a família, que você... E tudo isso era normalizado, toda essa ideia era normalizada. Então, há 10 anos atrás, mais ou menos, eu vivi um conjunto de coisas, entre elas o meu último burnout, na minha 3ª vice-presidência. Então, assim, que foi quando eu cheguei à conclusão que não importa quantos anos você tem, que não importa qual é a posição que você ocupe, a lógica de toxicidade do mercado, ela vai te atingir. Então, assim, eu estava ali na minha 3ª vice-presidência com 50 anos, sofrendo meu 3º burnout, sendo agredida pela 3ª vez. Então, numa situação de gritos de uma outra pessoa que se julgava nesse direito. Então, ali naquele momento eu cheguei à conclusão que eu não queria mais ser essa liderança. Assim, que eu não queria mais, que eu queria trabalhar para que as próximas pessoas que eu encontrasse pela vida, e eu acreditava que eu ia continuar encontrando, eu estou vendo a 4ª geração entrar no mercado, então é o 4º grupo de pessoas de 18 a 22 anos que eu vejo chegar.
E naquele momento eu decidi que dali para frente eu ia empreender um processo de transformação consciente, intencional, onde eu ia buscar as ferramentas e os elementos que fossem necessários para fazer com que as pessoas que passassem por mim aprendessem e vissem em mim alguma coisa que criasse um imaginário diferente daquele que me orientou enquanto eu crescia. Então, eu queria ajudar o mundo a produzir, a inspirar a formação de lideranças melhores do que a que eu tinha sido capaz de ser. Porque de um jeito ou de outro, por mais que você sofra assédio, tenha burnout, o que for, quando você chega a ocupar posições de poder, como foi o meu caso, quando você olha para trás, você machucou alguém. Uhum. Dentro da lógica que está colocada dentro do mercado hoje. E eu decidi que eu não ia mais naturalizar isso. E aí eu decidi intencionalmente que eu ia ser uma das pessoas, e eu não sou a única, tem várias pessoas como eu espalhadas pelo mundo. Eu decidi que eu ia ser uma pessoa que ia me reconstruir para que eu pudesse ser exemplo para outras pessoas. E aí eu comecei, de fato, criei minha primeira empresa, que foi a única até agora, que foi a Hybrid. Empreendi pela primeira vez aos 50 anos. Que lindo! Foi uma empresa que viveu aí 7 anos. E decidi que eu ia colocar aquilo que eu sabia fazer a serviço da transformação de uma realidade que eu considero até hoje uma realidade não positiva. Sim, agora, para você sobreviver tanto tempo nesse mercado, você tem aí as suas estratégias. Teve e tem as suas estratégias, né? Eu queria saber duas coisas. Quais são as estratégias? E se desde pequena você já tinha essa veia também estrategista? Eu desde pequena sou muito apaixonada por observar comportamento humano, sabe? Eu acho que isso é muito chave quando você é estrategista, assim. Eu acho que um bom estrategista, ele vê o outro, é preciso ver o outro. Ele pode até não fazer um bom uso disso, assim, porque infelizmente tem gente que não faz um bom uso disso, mas se você não tem um interesse real pelo que está acontecendo fora, é muito difícil você ter a sensibilidade necessária para orientar o caminho que as marcas ou as pessoas devem seguir. Porque fazer uma estratégia é fazer escolha. A gente vê e aí você tem um conjunto enorme de coisas na sua frente, você tem que não fazer várias. Sim. Né? Então, você de um jeito ou de outro, um processo de perda, né? onde você escolhe por alguma coisa. E eu não acho que eu acho que eu tenho desde criança esse gosto pela observação, esse gosto pelo aprofundamento, esse gosto por entender mais sobre aquilo que eu tô vendo. Isso eu tenho desde criança. Até porque eu sempre fui uma criança muito introspectiva, então assim, isso eu tenho desde criança, mas o resto não, o resto veio assim. E sobre as ferramentas para dar, são 38 anos esse ano, né, Gal? Sim, estou fazendo agora, acabei de fazer 58 anos. 58. E 38 anos de profissão, né? Então, Caramba. Daqui é muita coisa. Você começou bem nova, né? Comecei bem nova. Bem nova. Começou com quantos anos? Comecei, meu primeiro estágio eu devia ter alguma coisa entre 18 e 19. E esses 38 eu nem conto o estágio, assim, eu conto a primeira carteira, a carteira assinada, assim, a primeira vez que eu tive carteira assinada. Você foi a primeira da sua família que foi para a universidade, que também tem essa carreira na publicidade? A carreira na publicidade, sim. A faculdade, não. Eu tenho uma tia que hoje tem 84 anos, que se formou em odontologia nos anos 50. Caramba, que lindo! E tendo nascido em Manhuaçu. Assim, é muito importante. Ou seja, ela nasceu muito no interior de Minas Gerais. Sim. E foi fazer faculdade e se formou dentista. É uma mulher incrível. Obviamente, com uma cabeça muito diferente da nossa, né? As minhas conversas com ela sobre racismo são muito loucas, porque ela é uma mulher negra que não se vê como uma mulher negra, né? Assim, sim.
como eu conto muitas vezes em algumas palestras e na história que eu já publiquei algumas vezes, eu venho de uma família que sofreu a consequência direta da ideologia do embranquecimento na América Latina e no Brasil. Então, ou seja, do encontro de pessoas que vieram de países europeus para viver no Brasil com pessoas pretas que estavam no Brasil, com essa ideia de valor do branco estabelecida, né? Sim. Então, a minha tia, como a minha mãe, enfim, foram criadas pela minha avó, que era uma mulher que achava que a gente tinha que embranquecer. Sim. Então, que é uma história que a gente conhece bem, mas que eu ainda falo sobre ela porque eu acho que é importante falar a respeito para que a gente, essa memória, essa consciência dessas coisas que nos tornam, que nos obrigam a nos ver menos do que nós realmente somos, precisam ser de fato colocadas, né? Então, minha tia é muito diferente de mim, mas ela se formou. Ela conta histórias incríveis. Um dia eu vou apresentar a vocês. Quero conhecer. Ela conta histórias incríveis, porque pensa, uma mulher, ela foi morar sozinha em Belo Horizonte nos anos 50, assim. Que empoderada, né? Muito empoderada, muito empoderada. E a sua família te apoiou nessa jornada, porque você não só foi para uma área que não tinha ninguém da família, como também você migrou, né? Você veio para São Paulo, né? Sim, sozinha, né? Sozinha. Foi. Então, a minha família me apoiou de uma forma e teve muito medo de outra, né? Então, a minha avó, por exemplo, era radicalmente contra. Minha avó é muito presente, né? Minha família é muito matriarcal, assim. Nós somos 4 irmãs. Tem uma história muito engraçada, que nós somos 4 irmãs. E antes disso, são 2 filhas e 2 filhos. Minha mãe tem 2 irmãos. E a gente foi praticamente criada pela minha mãe, pela minha avó e pela minha tia. E aí eu tenho 3 sobrinhas e um sobrinho. E a gente tem um grupo de família onde os maridos não podem entrar. É muito interessante, que minhas irmãs dizem que o marido não é família. Então, eles não... E isso tudo na brincadeira dentro de casa com os maridos, né? Mas é sério, o nosso grupo de família só tem as irmãs. Não tem mais minha mãe e minha tia, não tem mais, e os sobrinhos, mas mais ninguém. Então, é uma família muito matriarcal, assim. De qualquer forma, teve muito apoio, mas a minha avó, ela queria que eu trabalhasse no Banco do Brasil. Assim, eu não sei se você chegou a viver essa história do trabalhar no Banco do Brasil, mas era muito comum quando a gente nascia, pra gente que nasceu no interior, em famílias que não tinham dinheiro para mandar. Exato. Né? Porque aí você tinha uma ideia de que você ia ter emprego para sempre, ia ter segurança, ia ter equilíbrio, e eu não queria. Você queria o oposto, né? Eu queria o oposto. Eu queria trabalhar com publicidade, eu queria eu queria vir para São Paulo. Então, mas assim, o que te despertou a publicidade? Então, eu gostava muito de escrever. Na verdade, eu queria ser jornalista. Assim. Eu fui fazer comunicação para ser jornalista. Só que quando eu cheguei lá, eu me apaixonei muito pela publicidade, pelo poder que a publicidade tem de influenciar comportamento. Naquele momento específico, eu não entendia que essa influência de comportamento poderia ser negativa. Isso não era uma coisa, isso é uma coisa que eu demorei a entender. Assim, naquele momento específico, eu ainda não tinha um lugar de consciência onde eu conseguia perceber que a comunicação, que o volume de dinheiro que está investido na publicidade no mundo, e no Brasil não é diferente, ele é um dinheiro desproporcional em relação ao dinheiro que a gente tem no Ministério da Cultura e no Ministério da Educação. A responsabilidade que a comunicação publicitária tem, que a comunicação de marketing tem na formação da sociedade, ela ainda é menosprezada, assim, ela ainda é pouco levada a sério, tanto que tem várias coisas que a gente vive hoje, como as questões de padrão contra as quais nós lutamos, as questões que estão relacionadas à transfobia, homofobia, racismo, que são questões que foram legitimadas tanto pelo entretenimento, que é comunicação, quanto pela publicidade. Então, naquele tempo eu não via isso, mas eu já era muito apaixonada com comportamento. Então, quando eu via publicidade,
Quando eu olhei aquele monte de aprendizado, eu entendi que era isso que eu queria fazer e fui. Entendi. Ana, você traz no seu discurso a ideia de que todos os comportamentos podem ser aprendidos e, por sua vez, modificados, né? Qual é a importância desse pensamento na prática? Como é que funciona? Então, assim, eu acho que a gente vive numa sociedade que fez a gente... Primeiro, a gente tem uma memória muito curta do tempo, né? Então, muitas vezes, quando a gente pensa num tempo muito longo, a gente pensa em 2000 anos, que é o tempo cristão, né? Mas a gente vive nesse planeta, como ser humano, há muito tempo, em sociedades muito complexas. E a memória, em muitas dessas sociedades, com transmissão de conhecimento oral, né? O comportamento que a gente vê hoje na sociedade que está colocada, ele é fruto de uma narrativa dominante. Então, assim, aquilo que a gente considera como certo e errado, aquilo que a gente considera como algo que a gente precisa ou não seguir, na verdade, é fruto de tomadas de decisão que foram feitas no tempo, muitas delas influenciadas por interesses econômicos, inclusive as que estão relacionadas ao machismo. Porque o controle do útero da mulher é, além de tudo, uma questão econômica. Não é só, mas é, além de tudo, uma questão... Explica isso. Olha, se você... não tínhamos teste de DNA, né? Então, os homens precisavam ter certeza absoluta que o filho era deles e que isso, de alguma maneira, faria com que o dinheiro permanecesse dentro de um grupo que era um grupo familiar. Sim. Então, você diminuía a mulher. Você prendia a mulher, você colocava a mulher em uma situação onde você fizesse com que ela sentisse que ela não tinha identidade própria, que ela era, na verdade, um anexo, um útero, que ela estava ali cumprindo uma função específica. E isso tem a ver, você tem uma época enorme da história, inclusive, que as pessoas casavam dentro da própria família, para que as propriedades, o dinheiro não saísse, né, de dentro do núcleo familiar. E a mulher, ela é um elemento chave nisso, né? A mulher é um elemento, porque a procriação ela vinha a partir de nós, então ela era um elemento chave nisso. Então, vários dos comportamentos que nós entendemos hoje como naturais, eu sempre fui assim, eu sempre fiz assim, todo mundo é assim, o mundo sempre foi assim. Eu costumo perguntar desde quando. Toda vez que alguém vira para mim e fala, sempre foi assim, eu falo desde quando? Vamos assim, situar cronologicamente. Então, tudo foi comportamento aprendido. Sim. Então, se tudo isso foi comportamento aprendido, então, a noção que as pessoas têm a respeito do que as pessoas, da história das pessoas pretas, as histórias das pessoas, dos povos originários... A gente aprende tanto errado, né? A gente aprende errado. Então, porque são processos de manipulação. Então, a história escrita, a história oral, todos esses conceitos que vão sendo legitimadas por um conjunto de coisas, incluindo a publicidade. Então, se isso é verdade quando eu olho para trás, é verdade quando eu olho para frente. Então, se eu tenho uma realidade que até hoje foi aprendida, eu posso aprender outra coisa. É simples aprender outra coisa? Não, não é. Porque você tem que ganhar consciência e você tem que se manter no estado de vigilância. E sair da zona de conforto, né? Tem que sair da zona de conforto, desconfortável. Mas só um instante, porque a conversa está maravilhosa, mas a gente precisa fazer um rápido intervalo. E você que está nos assistindo, não saia daí. Daqui a pouco a gente volta aqui no programa Perfil e Negócios. E o programa Perfil e Negócio está de volta e hoje eu entrevisto a Ana Cortá, uma super profissional que já passou pelas maiores empresas do Brasil. E empreendedora também, e ainda tem tempo para defender causas sociais. Ana, queria voltar lá no primeiro bloco, né, quando a gente falou um pouco desse seu lado empreendedor. Queria saber o seguinte, porque você começou a empreender aos 50 anos, né? Criando a Hybrid Collab.
Como é que foi isso na sua vida? Como é que foi esse momento? Por que que você decidiu? Então, eu hoje acho que todo mundo devia empreender. Assim, eu acho que mesmo as pessoas que têm intenção de se tornarem executivas, passar um tempo empreendendo, eu acho que é um processo muito importante. Ou empreender durante, né? Eu tenho muitos amigos hoje em posição executiva que também empreendem, também fazem parte de empresas deles mesmos, assim. E eu acho que o empreendedorismo, ele devia ser ensinado na escola. Gente, sério, eu passei a ser uma pessoa que dou um valor gigante para a questão do empreendedorismo, porque eu acho que é muito diferente você acordar todos os dias de manhã com essa missão de produzir aquilo, de produzir o resultado, de produzir o dinheiro que vai pagar as contas, todos. A gente já faz isso no dia a dia nas empresas que a gente trabalha, de uma certa forma, porque você está produzindo o dinheiro que você ganha, mas é muito diferente, porque você está olhando a conta bancária, né? Você também empreende, você sabe disso. Você tem que viver com aquela loja, você tem que entender um pouco de finanças, você tem que olhar para a questão do balanço, você tem que guardar, a empresa como um todo, né? Você tem que guardar dinheiro para que você tenha fluxo de caixa. Então, tem todo um conjunto de aprendizados que eu acho que é muito importante para as pessoas, para a gente de uma maneira geral, para a vida, eu acho, de uma maneira geral. E eu acho também que te dá uma noção do valor do seu trabalho, que é muito importante, sabe? Assim, essa consciência de que eu consigo, essa consciência, mesmo que a minha empresa, igual a minha empresa, eu parei de atuar com a minha empresa há 1 ano e meio atrás, então eu atuei com ela durante quase 7 anos. Mesmo esse processo tendo terminado, pelo menos temporariamente, é uma vitória. Claro. Sabe? É um lugar a mais que você conquista, onde você se lembra que você dá conta e que você não depende de uma carteira assinada, você não depende que alguém te dê um emprego, sabe? Então eu acho que aumenta sua autoestima, aumenta o seu valor, mas é muito difícil. É mesmo. É muito difícil. Principalmente para nós mulheres, principalmente para mulheres negras, principalmente para mulheres negras que vêm de condições de vida mais difíceis. Sim. Como a gente sabe, né? Sim. Acesso ao mercado financeiro, acesso a empréstimo, o conhecimento que nós tivemos desde muito jovens a respeito da questão financeira, tudo aquilo. Tem a faculdade, né? Porque a faculdade ensina a gente a ser técnico de algo, né? Um médico, um dentista, um professor, enfim, não ensina a gente a ser dono de negócio. Não. Né? Eu queria saber quais eram os serviços que vocês ofereciam. Então, a Hybrid, ela nasce porque eu não consigo me ver em empresa nenhuma. Então, naquele momento específico, eu estava, como eu contei há pouco, eu estava naquele momento onde eu entendia que eu não queria mais ser a liderança que eu estava sendo. Assim, eu não queria mais fazer reproduzir parte daquele sistema, né? Eu queria estar propondo algo que fosse novo. Eu queria estar falando sobre ética. Eu queria estar falando sobre intencionalidade, sobre responsabilidade social. Eu queria estar em algum lugar que me permitisse questionar o modo de operação que estava estabelecido. E como foi essa experiência como empreendedora? A gente fazia trabalhos de consultoria para grandes empresas. Então, né, lá, por exemplo, a Natura foi um dos meus principais clientes nesse período. A Vivo foi outro cliente com quem a gente trabalhou nesse período. E a gente desenvolvia projetos dos mais diferentes que ajudassem, sempre com foco em comunicação, mas não em publicidade especificamente, que ajudasse as corporações a promover transformações na maneira que elas pensavam. Então, transformar pessoas ou transformar modelos de gestão, modelos de trabalho. Isso significa que a gente construía muitas jornadas de transformação, entregando muitos novos repertórios, muitos momentos de discussões críticas,
trazendo referências de outros modelos de liderança, de novos modos de pensar o mundo, conectando os executivos com realidades que não são tão visíveis para todo mundo hoje, mas que são fundamentais que você saiba que exista, porque, como a gente sabe, você não pode, muitas vezes é muito difícil ser aquilo que você não consegue ver. Sim. Né? Então, muitas vezes é importante que a gente vá criando esses espaços onde essas discussões aconteçam. E a Hybrid era isso, era uma empresa muito pequena, era eu tinha uma sócia e a gente montava equipes de acordo com os projetos que a gente colocava na rua. Então, ela aumentava de tamanho e diminuía de tamanho o tempo inteiro. E aí eu fui muito feliz. Foi muito difícil, mas eu fui muito feliz. Eu só voltei mesmo para o mercado por causa do projeto, por causa do convite que foi feito. Porque senão eu acho que eu não teria voltado, não. E mudando um pouco de assunto, Ana, você falou no bloco anterior sobre assédio, né? Sim. Queria saber o que te fez denunciar situações de assédio na publicidade no Brasil? Então, eu tenho uma filha que, na verdade, é minha sobrinha, mas ela morou durante 11 anos comigo, então eu considero uma filha. E no meio de um processo de vida que ela estava, ela chegou para mim um dia e falou comigo que ela estava sofrendo assédio moral do chefe, com muitos gritos, muitas agressões, humilhações, ele falava coisas, enfim. E ela chorando muito, isso desequilibrou ela muito, uma menina muito equilibrada, extremamente competente, talentosa, e isso desequilibrou ela num lugar muito grave. E eu me lembro de ter tido uma conversa com ela e dito para ela pedir demissão. Isso quando? Isso foi, a gente fez a pesquisa há 6 anos atrás, né? 6 anos dá o quê? 2019? Não, antes, 17. Alguma coisa mesmo assim, 2017. Ano que surge o Me Too, né? Foi muito próximo do surgimento do Me Too, né? O trabalho que a gente fez foi muito próximo ao surgimento do Me Too. Não sei exatamente se foi no mesmo ano, mas foi muito próximo. Não sei se o Me Too surgiu. O assédio ele sempre existiu, né? Sempre mas existiu. Depois desse movimento, as coisas parecem que mudaram um pouco em relação a isso, né? Eu acho que as pessoas, de alguma forma, se começaram a sentir, porque tem esse movimento, né? Você começa a falar sobre as coisas, porque o assédio era uma coisa que sempre existiu e que as pessoas naturalizaram. Elas achavam que o mundo é assim mesmo, sempre foi desse jeito. Sempre teve esse tipo de problema. Você tem que ser forte o suficiente para sair do outro lado, de novo, entendeu? E eu falei com a minha sobrinha para pedir demissão. E ela virou para mim e falou, eu não quero que ninguém ache que eu sou fraca. Quando ela falou isso, eu olhei para uma pessoa 20 anos mais jovem do que eu, mais de 20 anos mais jovem do que eu, e falei, gente, não é possível. Sim, eu não vou ver isso acontecer de novo. Agora, você vê que ainda hoje esses donos de agência fazem vista grossa nesse sentido? Nesses casos de assédio? Eu acho que a gente já tem uma geração acho que existem essas pessoas, o mundo é muito vasto, não. Sim. A gente está vivendo um momento onde muitas realidades estão sobrepostas. Assim, é impossível sobre qualquer coisa a gente dizer que a realidade já é totalmente outra. A gente está vivendo um período de transição, que é difícil se acostumar com essa ideia, né? Então, não está chegando uma realidade que está substituindo totalmente outra. Então, sim, eu acho que já existem lideranças que não aceitam mais, como o Felipe Cini, que é o CEO da agência onde eu trabalho, e a Brisa, que é a co-CEO, mas ainda existem pessoas que acreditam que tudo isso é mimimi, que tudo isso... Eu ouvi outro dia de uma pessoa que nós estamos criando uma geração fraca. Porque nós estamos criando uma geração que acha que tudo é problema e que não dá conta de aguentar uma frustração e um momento difícil. Uhum. Eu até poderia discutir com essa pessoa no aspecto de como, de fato, a gente tem questões sobre a capacidade de lidar com frustrações que estão colocadas no mundo hoje. Mas ele estava se referindo basicamente ao quanto uma pessoa dá conta de aguentar ou não aguentar grosseria, sim, excesso de trabalho,
Desvalorização, falta de respeito. Sim. Ninguém tem que aguentar isso. Ninguém tem que aguentar isso. Esse não pode ser o único caminho possível. Sabe? Enquanto ele for o único caminho possível, a gente está vivendo numa sociedade doente. E eu espero que isso passe. Eu acho que eu não vou ver, provavelmente, uma sociedade muito diferente dessa que está colocada hoje, mas eu acho que já tem muita gente, trabalhando nos mais diferentes lugares, no C-level das corporações ou em outras posições dentro de empresa, ou dentro das universidades. Tem um projeto na Universidade de Santa Maria, por exemplo, chamado 50-50, que é um projeto por equidade, onde eles fazem um trabalho em diferentes universidades pelo interior do Brasil sobre equidade contra o assédio. E isso é algo que precisa ser discutido na escola. Sim. Entendeu? Então eu acho que a gente está indo, a gente está caminhando. Ana, você também é muito a favor da pluralidade dentro da sociedade, né? Você acha que ainda falta essa pluralidade no mercado corporativo? Então, todo ele, né? Acabou de sair um relatório recente sobre a presença das mulheres no mercado de trabalho global, que os números são péssimos. Assim, a gente ainda está, em todos os sentidos, não apenas a pluralidade no sentido de gênero, mas no sentido de gênero, no sentido racial, no sentido, em todos os sentidos, origem, em todas as diferenças que estão. Pluralidade é um conceito muito amplo, né? Religião, cultura. E o que a gente ainda vê é que a gente precisa andar muito. Acho que as discussões melhoraram. Pensa no Brasil, gente. Assim, a gente vive numa bolha. Assim, é verdade que você tem um conjunto enorme de corporações hoje, principalmente as mais modernas, as maiores, as mais ricas, as globais, porque essa discussão passou a ser uma discussão global, que avançaram muito. Mas, em geral, você ainda tem uma cultura muito masculina. Você ainda tem uma cultura muito branca. Sim. Você ainda tem pessoas que... uma cultura muito meritocrática. E a gente não pode esquecer que a meritocracia desconsidera a existência da desigualdade e do privilégio. Então, ainda é muito difícil. Então, a gente tem um trabalho longo para fazer. Mas esse trabalho, ele passa por esses dois lugares, né? 3. Você precisa ganhar consciência, você precisa passar a agir com intencionalidade, ou seja, você tem que querer fazer, não é casual. Sim. Saca? E, por último, você tem que se manter em estado de vigília. Você tem que prestar atenção, porque você vai tender a repetir o jeito que era feito antes. Então, você precisa dessas 3 coisas irem acontecendo. Acho que ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, Gal. E a gente ainda tem muito caminho para perseguir. Acabou de sair um relatório, por exemplo, a questão da etária. Você ainda tem um percentual muito pequeno de pessoas acima de 50 anos dentro das corporações, exceto no C-level. Olha o tamanho do C-level. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Bom, gente, vamos ter que ir de novo para um rápido intervalo e seguir com a nossa conversa maravilhosa com a Ana Cortá e essa mega profissional. É só um instante. Já voltamos. Estamos de volta com mais um bloco do nosso programa Perfil e Negócios e hoje a conversa é com Ana Cortá, estrategista de marca e marketing super requisitada no mundo corporativo. Ana, eu queria voltar esse bloco com a finalização do anterior sobre etarismo, sobre a pesquisa que você estava comentando. Então, a gente está vivendo um momento, e aí falando do recorte Brasil, mas a gente poderia estar falando de outros recortes do mundo, mas vamos falar do recorte Brasil, porque o Brasil sempre foi considerado um país jovem, a gente ouviu isso a vida inteira. O Brasil é um país jovem, o Brasil é um país jovem, então a gente está vivendo uma mudança de curva, né? A gente hoje tem uma geração de pessoas com menos de 30 anos muito grande, ao mesmo tempo que a gente tem uma geração crescendo de pessoas com mais de 50 anos.
as previsões para 2050 é que a gente vai ter, acho que é 2050, eu não me lembro de cor agora, mas a previsão é que a gente vai alcançar no máximo 20 anos, 30 anos, uma população com mais de 50% de pessoas com mais de 60 anos. Isso, do ponto de vista prático, tem muitas consequências. Tem consequência do ponto de vista de mercado, tem consequência, ou seja, quantas dessas pessoas vão estar no mercado de trabalho? A gente não tem um sistema de aposentadoria que dê conta, no mundo, que dê conta de uma onda tão grande de pessoas fora do mercado de trabalho, enquanto uma onda menor de pessoas vai estar no mercado de trabalho. Então, como que isso fica? Além disso, a medicina mudou muito, o nosso desenvolvimento como pessoas mudaram muito. A gente ainda tem uma lógica baseada no aprendizado de quando a gente morria aos 50, 60 anos. Nós estamos morrendo aos 80, 90 anos. Então, a gente vive mais tempo. Bom, essa realidade toda não está encontrando resposta na sociedade. Ela não está encontrando resposta nas pessoas. Então, o imaginário, é muito comum as pessoas falarem comigo, você não parece a sua idade. Eu ouço muito as pessoas dizerem, nossa, mas você não parece uma mulher de 58 anos. De fato, eu não pareço o imaginário que essas pessoas têm de uma mulher de 58 anos. Eu pareço exatamente quem eu sou. Mas eu também não posso ser um padrão. Porque nesse momento específico tem várias mulheres cortando cana com 58 anos de idade no interior do Brasil que não tiveram o privilégio que eu tive em vários sentidos, inclusive do acesso à medicina, alimentação, um conjunto enorme de coisas. Então, nesse momento específico, a gente precisa discutir a noção de tempo, porque toda noção de tempo que está colocada é associada à perda. Tempo é sobre perda. O tempo passa e você perde. Você perde hormônio, na visão das pessoas você perde libido, você perde flexibilidade, você perde elasticidade, perda. Você perde memória, perda. Não é verdade. Isso é uma falsa verdade. A gente precisa rever o nosso imaginário a respeito da passagem do tempo e transformar esse imaginário num imaginário plural, onde você enxergue um conjunto enorme de pessoas. A realidade hoje é que as pessoas com 50 anos, às vezes menos que isso, são expulsas do mercado. Inclusive, nesse momento, mais do que em qualquer outro, na minha opinião, apesar de eu não ter essa estatística, mas pelo que eu sinto, porque existe uma ideia de inovação, renovação, capacidade de acompanhar o futuro, que muitas pessoas acham que as pessoas mais velhas não têm condição. Então, muitas vezes, uma empresa demite pessoas com mais de 50 anos para rejuvenescer, que é uma coisa muito, muito, muito louca, né? Então, assim, a presença de jovens dá uma ideia de que a empresa é mais inovadora. E ainda tem um outro agravante, foi feito um estudo em Stanford recentemente, onde a pesquisadora identificou que existe um preconceito a respeito de pessoas mais velhas, que pessoas muito jovens e ativistas querem que essas pessoas saiam do mercado porque elas acreditam que essas pessoas não querem mudança. Elas olham para essas pessoas e veem pessoas conservadoras num sentido não positivo da palavra. Sim. Pessoas que não querem mudança, pessoas que vão ter mais dificuldade de aprendizado. Então, você perde a capacidade de aprender, você perde a curiosidade, você perde o desejo de mudança. Isso não é verdade. Então, esse imaginário precisa ser modificado. Nós precisamos começar a dar visibilidade e, obviamente, oportunidade, porque se a oportunidade não for dada, vai ficar muito difícil. E você tem várias questões que atrapalham, Gal. Por exemplo, nas corporações, se você pega uma pessoa, pega toda a linha de gerência de uma corporação, você não vai ver uma pessoa com mais de 40 anos na linha de gerência. Porque existe uma falsa verdade de que as pessoas que ocupam posição técnica de nível de gerência, elas precisam ser jovens. Porque eu vou investir para que elas cresçam profissionalmente enquanto elas envelhecem. Então, você tem todo um arcabouço de coisas pensado
para uma juventude etária, para uma ideia de tempo do século passado, de 2 séculos atrás. E eu acho que a gente precisa rever tudo isso. Com certeza. Para que a gente tenha, para que a gente enxergue o passar do tempo dentro da sociedade. E o passar do tempo com a sua multiplicidade, com toda a sua pluralidade, o que inclui pessoas curiosas, com desejo de transformação, com desejo de aprendizado e com toda a energia do mundo para ainda realizar e conquistar muita coisa. Mas não é assim que a nossa sociedade age nesse momento específico. A gente vê muito pouco cabelo branco pelo mundo, Gal. E os trabalhos voluntariados? Você faz também, né? Então, faço menos do que eu gostaria, assim. Eu faço mentorias, eu também recebo pessoas na minha casa. Eu tenho uma crença, né, você sabe, eu tenho uma crença muito grande de que a gente vai transformar o mundo com redes de afeto. Assim, eu acho que as redes de afeto têm um poder muito grande de influenciar positivamente a realidade. Então, de tempos em tempos, eu hospedo principalmente jovens indígenas ou jovens pretos, LGBT, que estão vindo dos interiores ou de algum lugar do Brasil para São Paulo, que é uma experiência, eu indico para quem quiser fazer, porque é uma experiência, são pessoas que normalmente eu não conheço, né? Que algumas pessoas... Desafiador, né? É desafiador, eu acho, mas aí que é a grande questão da rede de afeto, sabe? A gente entender que a gente se colocar nesse lugar de disponibilidade. Mesmo que não funcione, que não dê certo, pode acontecer de você receber alguém onde nem a pessoa, nem você fiquem à vontade naquela troca e essa relação não se repetir, por exemplo. A pessoa não ficar 6 meses na sua casa, ficar uma semana, sabe? Uhum. Pode acontecer obviamente não se você tiver assumido o compromisso de 6 meses, né? Mas pode acontecer de você receber uma pessoa por uma semana e não querer recebê-la de novo. Isso pode acontecer, porque é natural das relações humanas. Mas a gente precisa sair desse lugar onde a gente tem tanto medo do outro, né? Onde a gente tem tanto medo de entregar e de receber afeto. Porque eu acho que o afeto é revolucionário. Eu acho que o afeto tem um poder de transformação do mundo muito grande, sabe? Tudo isso, o afeto é revolucionário. Eu acredito muito nisso. E ainda mais esse afeto, que é o afeto que você entrega para um desconhecido. Um afeto que você entrega para alguém que acabou de chegar na sua vida, sabe? Então, esse exercício da responsabilidade com o outro, ele tem que ser mais comum. A gente tem que parar de criar muro. Tem que parar de fechar as janelas e portas, sabe, para o mundo lá fora. Então, eu acredito muito nisso. Então, isso é uma outra coisa que eu faço também. E eu tento ser, na medida do possível, assim, uma pessoa que tente realizar aquilo que eu sou coerente com aquilo que eu penso, sabe? Né? Assim, ou seja, de alguma forma ajudar a construir esse imaginário, sabe? Sendo esse imaginário. É até uma das razões que outro dia eu falei que eu costumo falar pouco sobre etarismo, que eu falo, nesse momento específico, eu queria muito viver esse tempo, para depois falar dele, sabe? Assim, eu vejo muitas mulheres de 45 anos, muita gente com menos de 50 anos falando de etarismo. Sim. E falando da passagem do tempo, sabe? Uhum. E outro dia eu até falei com uma pessoa que eu conheço que tem a minha idade, que é uma pessoa muito, muito famosa, e ela estava numa capa da Vogue, eu não me lembro exatamente qual era a revista, dizendo mulheres de 50 anos, ela e mais 3 mulheres. Eu liguei para ela e falei, escuta, por acaso você não tem quase 60? É uma impressão minha. Aí a gente começou a rir do tanto que as pessoas estão tendo dificuldades para olhar para essa segmentação que vem depois dos 45, 50 anos, sabe? Sim. Que é até curioso você falar sobre isso, sobre envelhecimento aos 45. Eu não me lembro dessa ser o meu eixo principal naquele momento na minha vida, sabe? Mas sim. eu acho que a gente precisa estar nesse lugar aberto para as coisas que vêm. E eu acho que o afeto tem a ver com isso, porque
não tem colaboração possível. Todo mundo quer acabar com a sociedade competitiva do jeito que ela está colocada, correto? Porque ela não é saudável, porque ela faz mal para as pessoas, porque ela cria líderes ruins. Mas é impossível você entrar numa sociedade de cooperação e colaboração sem confiança e sem afeto. Como é que vai colaborar num mundo sem confiança, onde você não confia no outro? Como é que vai colaborar num mundo onde você não sente afeto e não se sente livre para entregar afeto? Não tem como. Então, por isso, eu acho que o afeto é revolucionário e eu permaneço aí nesse lugar. Agora, voltando para a Ana empreendedora, quais são os planos de futuro? Hoje eu estou numa agência que o papel que eu exerço hoje ele é um papel que eu considero ele com muito valor. Assim, com a passagem do tempo, a vida inteira eu fui uma pessoa muito boa tecnicamente naquilo que eu fazia. Eu fui uma excelente estrategista. E hoje tanto que quando eu me tornei vice-presidente a primeira vez, essa foi a grande dificuldade, né? Porque assim, quando você cresce profissionalmente para posições de gestão, você precisa saber fazer outras coisas. É sobre relacionamento, é sobre entender de finanças, é sobre uma outra questão, mas principalmente é sobre a questão humana. Você passa a ter que gerir. Você não é mais sobre fazer, Sim. sobre gerir aquilo que está sendo feito. E desde que eu comecei esse processo todo que a gente está falando dele, eu entendi a importância que isso tem. Você está numa posição onde o seu lugar é um lugar para o qual as pessoas olham e um lugar onde você tem uma influência muito grande através daquilo que você ensina, aquilo que você diz que é bom ou ruim, aquilo que você diz que pode seguir ou não, o quanto que isso é relevante. Então, formar pessoas passou a ter uma importância muito grande para mim, que é uma importância que não tinha antes, porque antes eu achava que nada era mais importante do que fazer, sabe? Assim, eu dava menos importância para a gestão de pessoas do que eu dou hoje. E hoje eu acho que a gente precisa de lideranças que veem o outro, sabe? A gente precisa de lideranças que se importem com as pessoas. Então, eu estou podendo exercer isso na Soco, que é uma agência de publicidade muito nova. A Soco tem 7 anos, vai fazer 8 anos, dirigidas. Eu sou a pessoa mais velha da corporação, é uma empresa de 350 pessoas. A pessoa mais velha depois de mim tem 10 anos a menos que eu, então é uma empresa muito jovem, que não tem uma presença de pessoas acima de 40 anos, 45 anos suficiente. Tem muito pouca gente. Meu time praticamente tem menos de 35 anos, todo. Hoje eu tenho na minha gestão devem ter quase 100 pessoas hoje. E isso, para mim, só aumenta essa importância, sabe? Essa importância do que as pessoas veem quando olham para mim, sabe? Assim, o que eu inspiro nessas pessoas. Não é mais só sobre como eu ajudo essas pessoas a entregar o melhor trabalho. Não é mais só como eu ajudo para que no final seja outstanding. O caminho, para mim, ficou muito importante. Então, estar hoje numa empresa onde eu posso ter 100 pessoas na minha liderança direta, ou mais, tem muito valor. Então, provavelmente eu devo continuar um tempo ainda em grandes corporações ou em corporações menores, mas com um poder de ação muito grande, como é o caso da Soco, que não é uma grande corporação, mas é uma empresa com um poder de impacto muito grande, que acredita em diversidade, que acredita em pluralidade, que acredita na construção em chegar num resultado sem produzir toxicidade, ou pelo menos lutando para que essa toxicidade não seja produzida o máximo possível, porque às vezes é impossível. A gente está numa realidade onde o excesso de trabalho, que é um lugar muito tóxico, muitas vezes não pode ser evitado, né? Então, hoje, para mim, esse é um lugar importante. Mas um desejo muito grande de empreender que eu tenho é na escrita. Eu queria... você já me leu, né? Assim, eu queria
dedicar mais tempo na produção de conhecimento. Eu queria escrever mais. Escreve muitíssimo bem. Eu queria e a sua história impacta muito a gente. Quem sabe, né? Todo mundo me fala isso. E eu acho que é uma coisa que eu gostaria de dedicar mais tempo a isso, uma hora dessas. Mais tempo a essa troca, sabe? Essa troca com as pessoas de maneira geral. Porque eu acho que o mundo precisa disso também. Ai, Ana, que papo lindo. Um prazer enorme estar com você, né? Ai, Fico muito feliz, amiga. Honra imensa ter você aqui, viu? Honra Saiba imensa disso. estar aqui com você também. Parabéns pela jornada tão inspiradora, tão contundente, tão sensível, tão corajosa. Vixe, eu fico falando aqui. Parabéns mesmo, inspirador. Eu te agradeço, querida. A sua jornada também é cada dia mais inspiradora para todas nós, né? Fico muito feliz e honrada de estar aqui com você. Vamos juntas. O afeto é revolucionário. Adorei isso. É isso, gente. Nosso programa Perfil e Negócios termina por aqui. Um grande abraço para você que está aqui nos acompanhando e semana que vem tem mais. E lembre-se, o afeto é revolucionário, não é isso, Ana? Totalmente. Até Tchau, lá. gente. Até.